irmãos e irmãs, de que forma podemos desfrutar hoje desta mesma paz e boa vontade para com os homens? Ao ponderar sobre esta questão nas últimas semanas, tendo em mente que o Natal é uma época para dar, lembrei-me de 3 formas de o fazer. Na realidade, pensei em 3 presentes que podemos dar. Nós, como é óbvio, damos esses presentes ao longo do ano. Mas na maravilhosa época natalícia, lembramos-nos do presente do Pai do seu Filho e consideremos formas de seguir o seu exemplo à medida que ampliamos a nossa capacidade e desejo individual de dar. Número 1. O Natal é a época para dar amor. O nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo são o nosso maior exemplo de amor. Uma escritura muito amada ensina-nos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Salvador ensinou-nos pelo seu exemplo a amar a todos. Ele também nos ensinou a amar a Deus e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. O elder John Whitsoe explicou: podemos não entender a natureza plena e essencial do amor, mas existem testes que nos permitem reconhecê-lo. O amor é sempre fundamentado na verdade. A mentira e o engano, ou qualquer outra violação da lei moral, são provas da ausência do amor. O amor morre perante a mentira. Assim, aquele que mente aos que ama, ou que lhes oferece atos contrários à verdade, na realidade não os ama. Além disso, o amor não ofende, nem magoa, nem prejudica os que amamos. A crueldade é tão oposta ao amor como a verdade da mentira. O amor é uma força ativa positiva. Ele ajuda os que amamos. Quando há necessidade, o amor tenta colmatá-la. Quando há pontos fracos, o amor substitui-os por pontos fortes. O amor que não ajuda é um amor fingido ou passageiro. Mas por melhor que sejam estes testes, existe um ainda maior. O verdadeiro amor sacrifica-se pelos que ama. Esse é o teste final. Cristo deu de si mesmo, deu a sua vida por nós e assim proclamou a veracidade do seu amor pelos seus irmãos e irmãs mortais. O nosso Pai Celestial convida-nos a nós, os seus filhos, a darmos e a sacrificarmos-nos por este amor. Dai, disse o Salvador, e ser-vos-á dado. De graça recebestes, de graça dai. Número 2. O Natal é a época de prestar serviço. O nosso Senhor e Salvador ministrou pessoalmente ao povo, edificando os oprimidos, dando esperança aos desencorajados e procurando os perdidos. Ele restaurou a visão aos cegos, curou os doentes e os coxos, para que estes pudessem andar, e deu vida aos mortos. Na época natalícia, penso nos missionários, nos elders e nas sisters, nos missionários séniores e nos presidentes de missão de todas as partes do mundo, que, como representantes de Jesus Cristo, doam livremente o seu tempo e serviço a toda a humanidade. Pense em todos os irmãos e irmãs que passam inúmeras horas a servir fielmente nos seus chamados. Nesta época, penso também nos homens e nas mulheres que servem nas Forças Armadas para garantir a nossa segurança. Obrigada pelo vosso serviço. Mas mesmo que não estejamos a servir ao Senhor ou ao nosso país de tempo inteiro, as nossas oportunidades de servir são ilimitadas. Palavras e atos gentis podem erguer fardos e acalmar corações. O nosso Pai Celestial convida-nos a todos a prestar serviço, e quando o fizermos, o Rei nos dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Número 3. O Natal é a época de perdoar. Perdoar os outros traz paz e alegria à nossa vida. O presidente Heber Grant ensinou: não há nada que nos traga mais do Espírito de Deus do que sermos gentis, atenciosos, caridosos, sofredores e prontos a perdoar.
Não há nada que nos traga mais alegria do que estarmos logo dispostos a perdoar as ofensas do nosso próximo contra nós. E não há nada que nos traga mais condenação do que endurecer o nosso coração e sermos amargos e vingativos nos nossos sentimentos em relação àqueles que nos rodeiam. Para recebermos o perdão dos nossos pecados, devemos perdoar os outros. Perdoar os outros permite-nos superar os sentimentos de raiva, de amargura e de vingança. E quem é que deseja ter esses sentimentos no Natal? O perdão também pode curar as feridas espirituais e trazer a paz e o amor que só Deus nos pode conceder. O nosso Pai Celestial deseja que nos arrependamos e que perdoemos a todos, inclusive a nós mesmos. Conforme disse o Elder Jeffrey Holland, por mais tarde que pense que já seja, por mais oportunidades que pense que já perdeu, por mais erros que sinta que já cometeu, ou por mais talentos que pense não ter, ou por mais longe que sinta estar do seu lar e da sua família e de Deus, testifico que nunca conseguirá afastar-se para além do alcance do amor divino. Não é possível descer a ponto de deixar de ser iluminado pela infinita luz da expiação de Cristo. Irmãos e irmãs, nesta época natalícia, doemos todos os nossos melhores presentes. Sacrifiquemos, com o coração agradecido, os nossos brinquedos favoritos e não aqueles que já estão gastos de tanto uso. E ofertemos a dádiva do amor, a dádiva do serviço aos que nos rodeiam e a dádiva do verdadeiro perdão, pois à medida que nos arrependemos, somos perdoados pelo Santo de Israel. Eu testifico que Ele vive. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o nosso Salvador, o nosso Redentor e o nosso amigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As tradições de Natal são celebradas de muitas maneiras peculiares pelas culturas e nações deste mundo. Todas são belas e notáveis, apesar das suas diferenças. Mas todas têm um sentimento comum, um espírito comum, que parece sempre estar presente quando comemoramos o nascimento de Cristo, o Consolador, o Confidente e a consolação de Israel. Muitas são as palavras que podemos usar para descrever este sentimento. Talvez seja alegria, esperança, antecipação, bom ânimo. Cada uma destas palavras capta uma parte daquilo que chamamos de espírito natalício. Mas para mim, há uma palavra que melhor descreve os sentimentos que desfrutamos no Natal. Esta palavra é amor. Afinal de contas, o presente que celebramos no Natal é uma dádiva de amor, a dádiva de Deus para nós, o seu Filho. Nisto se manifestou o amor de Deus para nós, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. O nosso coração é confortado ao sermos tocados por este amor. Sentimos uma ternura que nos leva a estender a mão ao próximo em atos de bondade e compaixão. O Natal inspira-nos a amar melhor. E ao ouvir-me dizer isto, reconheço que a palavra amor é inadequada.
Em inglês, tal como em muitos outros idiomas, o amor pode ter muitos significados. Por exemplo, eu poderia dizer eu amo a chuva, ou eu amo as suas novas roupas, ou até mesmo eu amo o cheiro de uma lata de bolas de ténis acabada de abrir. Mas o amor do qual me refiro é algo muito mais profundo. O nosso conceito mortal de amor é um grãozinho de areia na vasta costa do amor que Deus sente por nós. O seu amor está cheio de compaixão infinita e inesgotável. O amor divino preenche a eternidade. É repleto de graça eterna. Estende-nos a mão e ergue-nos. O amor divino perdoa, abençoa e resgata. O amor divino transcende as diferenças culturais, de personalidade e da crença. Ele recusa-se a permitir que os preconceitos impeçam o consolo e compaixão e compreensão. É completamente despromovido de assédio moral, discriminação ou arrogância. O amor divino inspira-nos a agir como o Salvador agiu, socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Este é o tipo de amor que devemos esforçar-nos para alcançar. Deve ser uma das características que nos define como indivíduos e como povo. Talvez não consigamos desenvolver plenamente o amor divino nesta vida, mas nunca devemos desistir. Se há uma época do ano em que ficamos um pouco mais próximos uns dos outros, acredito que seja a época de Natal, em que os nossos corações e pensamentos se voltam para o nascimento da verdadeira manifestação do amor divino, o Salvador Jesus Cristo. Permitam-me que partilhe uma história para ilustrar como podemos deixar que este amor opere em nós. Na véspera de Natal, há 85 anos atrás, durante a época da Grande Depressão, um comissionário da cidade inspecionava as estradas de Salt Lake City depois de uma tempestade. Enquanto conduzia, ele avistou um menino à beira da estrada, a caminhar no frio, sem casaco, sem luvas ou sem botas. O comissionário encostou à beira e convidou este jovem a entrar no carro. E perguntou se ele estava entusiasmado para o Natal. E o jovem respondeu: nós não vamos celebrar o Natal na minha família. O meu pai morreu há 3 anos atrás. E agora sou apenas eu, a minha mãe, o meu pequeno irmão e a minha pequena irmã. O comissionário da cidade aumentou o potencial do seu aquecedor e disse: diz-me o teu nome e a tua morada. Alguém há de passar pela tua casa. Tu não serás esquecido. Este comissionário da cidade também era um presidente da estaca no centro de Salt Lake City. Ele estava a trabalhar com membros da sua estaca num projeto de doação de alimentos e presentes às famílias que não podiam. O menino não era membro da igreja, mas isso era irrelevante para o comissionário. Naquela noite, o comissionário e um dos bispos da sua ala asseguraram-se que a família deste rapaz recebeu um cabaz de Natal bem recheado. O encontro com este menino afetou profundamente o presidente de estaca e tornou-o mais determinado do que nunca a procurar estender a sua mão e prestar auxílio onde quer que ele encontrasse. E tornou-se no lema da sua vida. O nome do comissionário era Harold Bingham Lee. E 40 anos mais tarde, ele tornou-se o 11º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Lee foi um elemento-chave no desenvolvimento
do vasto programa da Igreja de auxílio aos necessitados e da implementação de autossuficiência entre todos os filhos de Deus. No final da sua vida, o presidente Lee disse que compreendia aqueles que sofriam e ansiavam por ser ajudado, por causa das suas origens humildes. Não é o quanto se tem, mas sim o quanto se ama. Penso saber como é que o presidente Lee se sentiu. A minha família também viveu por momentos difíceis. 2 vezes em 7 anos, tivemos de deixar a nossa casa e viver como refugiados. Na Alemanha Ocidental, vivemos num sótão alugado de uma antiga quinta. Tinha 2 quartos pequenos e dormíamos todos no mesmo quarto. O espaço era tão apertado que tinha de andar de lado para contornar as camas. A minha mãe tinha um pequeno prato de ferro que utilizava como fogão. E quando queríamos passar de um quarto para o outro, tínhamos de percorrer uma pista de obstáculos, de ferramentas agrícolas, diversos baús e várias carnes fumadas penduradas no teto. Lembro-me de um dia estar doente e ter de ficar de cama todo o dia. E lembro-me de ver os ratos correrem de um lado para o outro no nosso sótão. A casa de banho ficava no anexo exterior, ao lado do celeiro. Aos domingos, caminhávamos algumas horas para chegar à capela em Frankfurt, ida e volta. Raramente podíamos dar-nos ao luxo de apanhar o elétrico. Ainda me lembro desses dias. Por um lado, com o coração apertado e, por outro, com alegria. Os meus pais fizeram o melhor que puderam para prover sustento para nós e nós sabíamos que eles nos amavam. E sim, é verdade. Estes eram tempos de grandes necessidades, mas eu também considero os tempos de felicidade, porque eu pude sentir o amor que tínhamos uns pelos outros, pelo Senhor e pela sua Igreja. Não há vergonha em ser pobre. Lembrem-se que o Salvador do mundo nasceu num estábulo e foi deitado numa manjedoura porque não havia lugar para ele na estalagem. Pouco tempo depois, ele, Maria e José tornaram-se refugiados. Tiveram de fugir para o Egito em busca de proteção contra o assassino rei Herodes. Durante o seu ministério público, Jesus caminhou entre os quebrantados, os famintos e os doentes. Os seus dias eram passados a ministrar a estes. Ele veio para pregar o Evangelho aos pobres. E, de certa forma, ele era um deles, pois ele também não tinha onde reclinar a cabeça. Ele elogiou a viúva desfavorecida, que, apesar da sua pobreza, pôs 2 moedas na arca de tesouro dos judeus. E em uma das suas últimas mensagens na mortalidade foi a de que a nossa própria salvação depende do modo em como tratamos o nosso próximo, especialmente aqueles que consideramos sem importância. Pois quando o fizeste a um destes pequeninos irmãos, ele disse, a mim o fizeste. Um poeta inglês do século XIX escreveu estes versos. Em meio ao granizo e à neve gelada, chega o tímido tordo. Em piedade, não o afugenteis, mas ajunta as tuas migalhas. Todos têm que sobra. Ninguém é demasiado pobre. Com o inverno, ficamos mais necessitados. O pão jamais é só teu, portanto, partilha as tuas migalhas. Em breve, o inverno da tua vida chegará. O dia de acerto de contas chegará. Contra os teus pecados e por decreto serão pesadas aquelas migalhas que partilhaste. Seja qual for a nossa posição na vida,
Todos somos como aquele tímido tordo, mendigos diante de Deus. Dependemos da sua graça. É por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador, como parte do grande plano de felicidade, que nós temos esperança de salvação. Esta dádiva espiritual inspira-nos a guardar os mandamentos de Deus e a chegar-nos àqueles que precisam com compaixão. Mesmo que tudo o que tenhamos seja uma mão cheia de migalhas, com gratidão compartilhamos com aqueles que estão com necessidades emocionais, espirituais ou temporais, como forma de expressar a nossa gratidão pelo festim divino que Deus preparou para nós. Durante esta época natalícia, é lícito desfrutar das luzes da música, dos presentes, do brilho que existe. Tudo isto faz parte da razão pela qual gostamos desta altura do ano. Porém, jamais nos esqueçamos que somos discípulos e seguidores de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para verdadeiramente honrarmos a sua vinda ao mundo, devemos seguir o seu exemplo e estender a mão com compaixão e misericórdia ao nosso próximo. Podemos fazê-lo diariamente, por meio de palavras e por meio de atos. Permitam que estes atos se tornem na nossa tradição de Natal, independentemente de onde estejamos, que possamos ser um pouco mais gentis, perdoemos um pouco mais, julguemos um pouco menos, sejamos mais gratos e generosos em partilhar a nossa abundância com os necessitados. Que a contemplação do nascimento de Jesus em Belém, nos inspire a ser como Ele. Que a missão e o exemplo de Cristo levem o nosso coração a encher-se de amor divino de Deus e de uma maior compaixão pelo nosso próximo. E que possamos sempre partilhar as nossas migalhas com mais generosidade e amor infinito. Esta é a minha oração e a minha bênção nesta época natalícia e em todos os momentos. No sagrado nome do nosso Salvador, o nosso Redentor, em nome de Jesus Cristo. Amém.